Muitas coisas aconteceram no último ano. Meu trabalho reduziu minhas horas, o que me fez ter tempo livre de repente, já que fui contratado em uma posição de período integral logo após o ensino médio. Eu presumi que precisava ir pessoalmente aos lugares para entregar currículos, mas logo descobri que quase todas as inscrições eram apenas online. Devo ter preenchido pelo menos 100 inscrições no tempo que teria levado para dirigir até 3 lugares diferentes em que eu estava interessado. Tornou-se um jogo de espera, e comecei a ficar inquieto. Trabalhei em período integral por 10 anos. Precisava de um hobby até conseguir um segundo emprego. Foi quando, acidentalmente, me envolvi com trilhas para caminhada. Conheci algumas trilhas locais, mas nunca tinha tempo para explorá-las. Alguns amigos me convidaram para um passeio e concordei. Tivemos uma viagem tão divertida que me vi querendo sair com mais frequência, mesmo depois de conseguir um emprego de meio período. Comecei a caminhar pelas trilhas sempre que podia. Adoro apenas caminhar e ver as novas paisagens do Parque Nacional que negligenciei visitar. Muitas vezes, colocava meus fones de ouvido apenas para mergulhar em um bom audiobook por horas nos meus dias de folga. No meio do verão, um grupo de amigos planejou uma pequena viagem de fim de semana. Eu não podia pagar para ir com eles, então sugeriram que fizéssemos uma trilha no dia anterior à partida deles e nos encontrássemos no início da trilha que nenhum de nós tinha feito ainda. Segundo eles, havia algumas cavernas escondidas ao longo do caminho. Fiquei empolgado ao ver algo novo e arrumei minha mochila, partindo em direção ao ponto de encontro. Preocupava-me com o tempo naquele dia, pois tinha chovido muito na noite anterior. O clima de verão trouxe algumas tempestades desagradáveis ao longo da estação. O céu estava claro, então continuei. Fiquei um pouco confuso nas trilhas enquanto tentava encontrar a certa. Também precisei descansar mais vezes do que o normal devido à elevação das trilhas. Eu costumava optar pelas trilhas mais fáceis, então não estava completamente preparado para essa caminhada. Com o sol queimando minha pele, continuei, esperando que valesse a pena. Cometi alguns erros naquela viagem, erros que quase me custaram a vida. Primeiro, me perdi. Subi uma trilha que terminava em um penhasco. Parei para pensar onde havia me perdido, tirei a mochila das costas para beber água e pegar meu telefone. O sinal não estava bom, mas tirei uma foto para enviar aos meus amigos, perguntando se eles sabiam onde eu estava. Eu presumi que receberia uma resposta em breve, zombando de mim por ter me perdido. Esperava que eles tivessem me enviado mais mensagens até agora, considerando o quão atrasado eu estava. Meu segundo erro foi ter ficado muito perto da beira do penhasco para tirar a foto. Não tinha medo de altura, mas deveria ter tido. Meu terceiro erro foi não guardar o telefone imediatamente. Recoloquei minha mochila imediatamente, e as pedras e a terra desmoronaram sob meus pés. Deixei meu telefone cair enquanto tentava segurar qualquer coisa que me impedisse de cair. Meus dedos agarraram a beira do penhasco empoeirado, fazendo com que algumas unhas quebrassem e uma se arrancasse. Em meio a um segundo, me vi rolando pelo penhasco. Foi um milagre que eu não tenha morrido naquela queda. Meu corpo bateu em pedras soltas que rolaram atrás de mim. Às vezes, eu me pergunto se teria sido melhor se eu tivesse morrido no caminho para baixo. Nada além de dor e medo me esperava no fundo daquele penhasco. Fui nocauteado por um período desconhecido. Pelo menos caí de costas, mas meu corpo doía. Não consegui me sentar por um longo tempo. Apenas me xingava mentalmente por ser tão burro. O alívio de estar vivo se dissipou no momento em que vi o quão ruim estava a minha situação. Meu pé e tornozelo doíam muito. Consegui me sentar e meu corpo ficou frio. As pedras que rolaram atrás de mim haviam caído em cima do meu pé, prendendo-o ao chão.
Forcei-me a me inclinar e tentar cavar o chão para me libertar, mas era impossível. Eu estava em terreno rochoso e sólido. Meu pé estava provavelmente quebrado e preso entre uma pedra literal e um lugar duro. Não importa o quanto eu lutasse, não conseguia me mexer. Quase desmaiei de dor na primeira vez que mexi o tornozelo tentando soltá-lo. Abracei a terra firmemente. Eu estava me odiando por não ter pesquisado dicas de sobrevivência antes de começar a fazer trilhas. Era apenas uma caminhada, afinal. Quão perigoso poderia ser? Como alguém poderia ser tão estúpido? Lamentei muitas escolhas que me levaram a esse momento. Com a cabeça girando, apenas me deitei. Continuei usando meu braço para bloquear o sol dos meus olhos, rezando silenciosamente para que alguém me encontrasse em breve. Deixei-me chorar por um tempo no primeiro dia, precisava me livrar disso. Horas se passaram sem nenhum sinal de ajuda chegando, e minha perna não estava indo bem. Alguém precisava aparecer em breve, senão eu corria o risco de morrer de infecção. Eu notei algum sangue escorrendo sob a rocha, mas não pude fazer nada a respeito. Incapaz de fazer muito mais, depois do pôr do sol, permiti-me entrar em um sono inquieto. Meu corpo estava tão exausto que desmaiei, apesar do chão duro e desconfortável. Um sorriso me fez abrir os olhos no raiar do dia, a luz fraca e cinza sobre a minha cabeça. Vi algo que fez meu coração dar um salto 2 vezes. Primeiro, minha garrafa de água estava bem ao lado da minha cabeça. Peguei-a sem pensar em porquê, mas em como ela tinha chegado lá. Tomei alguns goles e me forcei a não beber tudo de uma vez. Então, me concentrei no que havia me acordado. O que vi fez meu coração quase parar. A poucos passos de mim, havia um monte de algo que demorou alguns segundos para perceber, um monte de pequenos pássaros mortos, com as cabeças torcidas e já começando a apodrecer. Eu engasguei, mas mantive a água no estômago. Meu estômago doía de fome e, em seguida, torceu-se de náusea. Minha cabeça começou a girar de medo. Quem matou tantos pássaros e por que os colocaram ao meu lado? Como não acordei com o som de alguém se movendo e por que eles não me ajudaram a libertar o meu pé? Tinha muitas perguntas e nenhuma resposta. Quase considerei que algum animal tivesse matado os pássaros, mas um animal não teria trazido minha garrafa de água. Meu medo não diminuía, pelo contrário, ele se agravava. Eu não sabia se era um aviso, mas, se fosse, por que deixaram água? Será que eles me drogaram ou me encheram na garrafa de alguma forma? O sol nasceu, proporcionando luz suficiente para eu procurar pegadas ou qualquer sinal de outra pessoa na noite anterior. Meu coração afundou quando não vi minha mochila presa na encosta do penhasco. Alguém definitivamente a pegou. Incapaz de me ajudar, gritei por socorro, apenas obtendo um eco fraco como resposta. Passei o segundo dia fazendo nenhum progresso para libertar meu pé. Perdi um pouco de água tentando ver se tornaria a pedra escorregadia o suficiente para liberar meu tornozelo. Pelo menos estava nublado naquele dia. No final do dia, minha pele exposta estava vermelha. Se não estivesse tão nublado, eu teria queimaduras graves até então. Minha garganta doía de sede e meu estômago se retorcia com o cheiro dos pássaros mortos que cozinhavam ao sol o dia inteiro. Pensei que as pessoas poderiam sobreviver alguns dias sem água, mas, sob a luz direta do sol, eu estaria suando toda a água que tinha, enquanto a infecção do meu pé quebrado poderia não ser rápido o suficiente para me matar antes da desidratação. Entrei em um sono inquieto por algumas horas depois do pôr do sol. Meu corpo doía, e minha esperança desaparecia lentamente. Mantinha-me pensando na comida que queria comer quando voltasse para casa, se fosse resgatado. Queria comer uma torta inteira, talvez 2. Esse objetivo simples era o suficiente para aliviar meus nervos e adormecer naquela noite. Naquela noite, descobri quem havia deixado os pássaros mortos.
Um pequeno barulho me acordou. Estiquei a mão no escuro para minha garrafa de água e, para minha surpresa, ela estava cheia. Estava também gelada. Bebi a água fresca, sem me preocupar com como ela tinha chegado ali. Precisava sobreviver primeiro, e depois poderia me preocupar com quem a reabasteceu e por que eles não me resgataram completamente. O som que me acordou aconteceu novamente. Eu o tinha esquecido por completo devido à água fresca. Sentei-me para tentar encontrar a origem do som. No começo, pensei que minha mente estava me pregando peças, mas então uma voz suave disse: "Ei!" Uma única palavra ecoou vagamente pela área rochosa. Minha boca se abriu para responder, mas eu congelei quando meus olhos se fixaram na fonte do som. Uma forma escura estava sentada em um galho de uma árvore, à distância. Parecia uma pessoa usando uma capa estranha e sentada como um sapo, com o capuz do casaco feito à mão cobrindo a cabeça, tornando o rosto completamente negro. O que quase me deu um ataque cardíaco foram os olhos vermelhos brilhantes naquele rosto escuro. A voz era quase normal e soava preguiçosa. Eu tentei me levantar, tentando me libertar do meu pé. No entanto, não consegui. Fiz um movimento desajeitado com o tornozelo, e a dor foi quase suficiente para me fazer desmaiar. Fiquei tonto e precisei me deitar novamente. Meu corpo tremia devido às inúmeras emoções e ao estresse, e a única palavra que a coisa disse foi novamente: "Ei!" Recusei-me a responder, incapaz de fazer qualquer coisa, e desmaiei novamente. Rezei para que o que eu tinha visto me observando fosse apenas um pesadelo. Acordei novamente um pouco depois do nascer do sol, minha força enfraquecendo por estar tanto tempo exposto aos elementos. Pelo menos o monte de pássaros mortos tinha sido retirado, substituído por um único coelho morto ao lado da minha garrafa de água recém-reabastecida. Havia algo que teria sido útil se não estivesse quebrado. Meu celular se despedaçou em várias peças na queda do penhasco, mas cada peça tinha sido organizada cuidadosamente. Eu não podia mais fingir que a criatura era um pesadelo, algo me observava durante a noite, tentando ser útil à sua maneira. Quando me mexi, algo arranhou meu braço. Virei a cabeça para encontrar um galho com algumas folhas ainda presas. Fiquei imaginando o que ele estava fazendo ali. Quando o sol surgiu, percebi o propósito do galho. Pude enfiá-lo em uma fenda no chão e me abrigar sob a pequena sombra que ele fornecia. Meus braços já queimados do sol doíam muito, meu rosto ardia de suor e queimaduras. Não consegui me conter e bebi toda a garrafa de água naquele dia. Meu estômago doía terrivelmente depois de beber apenas água nos últimos 2 dias, e uma febre se instalou devido à infecção. Eu sabia que não tinha muito tempo restante. Sabia que precisava de uma faca ou de uma pedra afiada para me libertar da maneira mais horrenda possível, considerando até mesmo a ideia de cortar meu pé. Poderia morrer por hemorragia no processo, mas, pelo menos, não estaria preso naquele calor perto do final do dia. Um trovão sinalizou a chegada da tempestade. A princípio, fiquei feliz com a chuva, pois as nuvens bloquearam o sol, e uma forte chuva começou. No entanto, logo fiquei chocado. O vento cortante atingia meu corpo e eu tremia no chão duro como carvão, incapaz de fazer qualquer coisa. Nem tinha força para fazer outra tentativa de soltar o meu pé. Eu ia e vinha entre o sono por algumas horas, a febre me dominava e minha pele queimava, e a dor de meu pé quebrado ficava em segundo plano para a dor de cabeça latejante. Em um momento, abri os olhos na escuridão e senti meu peito tão pesado que mal conseguia respirar. Um som que eu não queria ouvir veio, mas estava muito perto. "Ei!" A voz veio, e eu levantei a cabeça para ver a criatura da noite anterior sentada no meu peito, seus olhos vermelhos brilhando em um sorriso. Vi dentes escuros brilhando na escuridão e percebi que havia muitos a mais do que antes. Minha boca se abriu para responder, mas descobri que minha língua estava muito pesada.
A criatura estendeu um longo braço para pegar minha garrafa de água e, com alguma dificuldade, abriu a tampa com uma grande mão, elevando minha cabeça o suficiente para que eu bebesse. A maior parte da água derramou ao redor da minha boca, e tossi por alguns minutos. A febre se espalhava pelo meu corpo e minha pele queimava. Mesmo a dor do meu pé quebrado passou para segundo plano em relação à dor de cabeça latejante. Perguntei por que essa criatura estava me mantendo hidratado e ainda não tentou me libertar. Ela falou mais uma vez para confirmar o pedido, a boca se aproximou da minha coxa, enquanto a outra mão envolvia a minha coxa superior. Eu sabia o que essa criatura estava pedindo, não precisávamos falar o mesmo idioma para entender um ao outro. Ela falou pela última vez para confirmar o pedido, e sua boca se aproximou da minha coxa. A mão da criatura envolveu minha coxa superior, causando uma onda de dor que atingiu o meu cérebro. Sabia o que ela queria, e concordei, com esforço, ok, disse com a voz trêmula, dando permissão. A criatura emitiu um som feliz e sua boca se abriu tão amplamente que quase alcançou as orelhas ocultas sob o capuz. Inúmeras agulhas finas de dentes caíram sobre minha perna, rasgando a carne através da calça e atingindo a carne por baixo. Eu gritei, mas não tinha forças para lutar contra ela. Fiquei consciente apenas para ver a segunda mordida antes que a dor apagasse meu cérebro, e caí em um estado de escuridão. Esperava nunca acordar novamente, mas acordei, vivo, em um hospital. A recuperação demorou muito tempo. Fui encontrado de forma estranha. 2 caminhantes estavam descendo uma trilha e viram uma figura de formato estranho arrastando meu corpo para o meio do caminho, depois fugindo para o bosque. Eles não conseguiram alcançar a figura e, depois de verem minha condição, se concentraram em conseguir ajuda para mim. Estava faltando a perna esquerda inteira, e os médicos não sabiam como eu tinha sobrevivido ao procedimento nas condições em que estava. Disseram que eu deveria ter morrido de choque e perda de sangue. Todos concordaram que parecia que algum tipo de animal a tinha arrancado. Falei para a polícia o que aconteceu da melhor forma que pude. Quando finalmente me encontrei com meus amigos, eles simplesmente assumiram que eu estava ocupado e esqueci de mandar uma mensagem dizendo que não os encontraria naquele dia. Eles continuaram a viagem. Percebi que estava desaparecido quando perdi o trabalho, e a polícia foi até minha casa fazer uma verificação de bem-estar quando não apareci para trabalhar. Eles estavam prestes a iniciar um relatório de pessoa desaparecida quando me encontraram. Eles não acreditaram que eu tinha visto uma criatura, e admiti que também não queria acreditar. O estresse poderia ter me feito ver coisas. A polícia presumiu que, se eu tivesse visto alguém, essa pessoa estaria vivendo nas montanhas e me perturbando, mas isso não explicava o que aconteceu com a minha perna. Eles descartaram isso, dizendo que algum tipo de animal a tinha arrancado, e a pessoa que me encontrou fez a coisa certa ao me levar para um local onde eu seria encontrado. A polícia sabia que havia pessoas excêntricas vivendo nas florestas, e achavam que eu tinha tido sorte em sobreviver e me recomendaram que arranjasse amigos melhores. Eu não consigo voltar para aquela noite, e a perna ausente é um lembrete constante. Sei que não foi algum tipo de animal natural que levou minha perna, há uma criatura não identificada pelos humanos vivendo naquelas florestas. Só posso esperar que outros não cometam os mesmos erros que eu. Se você está indo para parques nacionais, por favor, seja cuidadoso. Certifique-se de que alguém saiba que você está indo e quando pretende voltar. Mantenha-se nas trilhas que você conhece bem e carregue sempre um kit de emergência. A natureza é algo que não deve ser subestimado. Fui imprudente e paguei o preço. Por mais que a criatura tenha agido de maneira prestativa, eu realmente não quero que ela tenha outra refeição humana. Tome cuidado lá fora.